que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz. Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o papel pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus, não há. O meu Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Ó Senhor, nós cremos no teu poder. Manifesta a tua presença no nosso meio. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma
Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém. É motivo de grande alegria podermos estar aqui mais uma vez para poder falar um pouco da palavra do Senhor, para poder falar um pouco do Evangelho de Jesus Cristo. Essa palavra tão poderosa que cura, que salva e que liberta. Amém? Que você esteja tendo aí uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Que o Senhor ele possa falar com você grandemente, de uma maneira toda especial no seu coração. É motivo de grande alegria poder ter esta oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a ficar até o final, que você possa abrir seu coração e deixa Deus falar com você. Esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Um beijo no coração de todos aqueles que acompanham esta live. Minha mãe que está por aqui, Sandra Maria, beijo mãe. Demorou, mas eu comecei. Amém. Marcelo Chiquino, Deus abençoe, meu amigo. Que Deus possa falar com você grandemente, como tem falado por todos esses dias. E mais pessoas estão chegando aqui. Deus abençoe. Amém. A palavra que eu quero trazer nesta noite está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Eu decidi, durante essa semana, estar trazendo mensagens evangelísticas. Mensagens que falam sobre evangelização. Eu gostaria de estar trazendo palavras, mensagens que falam sobre o grande amor de Jesus Cristo. Como que o Senhor ele pode fazer morada no seu coração. Como que você pode receber esse Deus tão maravilhoso. Ontem eu trouxe uma palavra aqui falando sobre Nicodemos, um fariseu, um homem da lei, que teve uma atitude. Ele buscou o Senhor Jesus, ele queria conhecer o Senhor Jesus, e ele foi buscar o Senhor Jesus à noite. E eu compartilhei aqui ontem esta palavra. E Deus ele falou grandemente com todos aqueles que participaram desta live. E hoje eu gostaria de estar trazendo uma outra palavra e contando a história de um outro homem, um outro religioso, um outro chefe de uma sinagoga, chamado Jairo. Talvez você já conheça esta passagem, mas se você não conhece, eu gostaria de estar compartilhando com você agora. Que você possa abrir o seu coração. Recebe aí aquilo que Deus tem para você esta noite. Amém? Recebe uma palavra da parte de Deus. Lucas capítulo de número 8, a partir do verso de número 40, diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Até aqui por enquanto. Como eu já disse, ontem eu trouxe uma palavra falando de um homem religioso chamado Nicodemos. E Deus falou aqui ontem de uma maneira bem forte sobre
como que a religiosidade ela pode separar o homem de Deus. Como que a pessoa que é extremamente religiosa, ela pode viver tão distante do seu Deus. A religiosidade, por incrível que pareça, é algo que afasta o homem de Deus. O Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz, ele nos fez livres, livres do pecado, livres da religiosidade. Não é necessário ser uma pessoa religiosa. Você só precisa crer no Senhor Jesus. Você só precisa crer no sacrifício que Cristo fez para você na cruz do Calvário. Existem muitas pessoas presas à religião. Existem pessoas que servem a homens e não a Deus. Pessoas que seguem dogmas de igreja, pessoas que seguem doutrinas de igreja e se esquecem das doutrinas bíblicas, das doutrinas, dos ensinamentos de Cristo. Nós temos que obedecer a Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz para nos fazer livres. E nós somos livres em Cristo Jesus. Mas aquele homem Nicodemos, ele estava preso à religião. E existem muitas pessoas hoje que estão presas a uma religiosidade vã. Pessoas que estão presas numa religiosidade que não pode salvá-la. Somente a liberdade em Cristo Jesus pode nos salvar. E Jesus, ele ensinou aquilo para Nicodemos. Ele disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma pode entrar no reino dos céus. E hoje, esta palavra que eu acabei de ler fala sobre um outro homem extremamente religioso. E esse homem, ele se chamava Jairo. Jairo também era um homem apegado à lei. Era um homem apegado à religiosidade. Jairo, diz a palavra, que ele era um chefe da sinagoga. A sinagoga, nós sabemos que era a igreja, o templo dos judeus. Então Jairo, ele era o chefe, ele era um dos principais daquele lugar. E ele, como sendo um chefe, um fariseu, ele também fazia parte daquela turma que não cria que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus para salvar o seu povo. Jairo, ele não cria em Jesus Cristo. Mas diz a palavra de Deus que algo extremamente terrível se abateu sobre a casa de Jairo. Diz a palavra do Senhor que Jairo, ele tinha uma filha, e essa filha, ela era uma adolescente de aproximadamente 12 anos. E também diz que ela era filha única. E diz a palavra, o texto bíblico, que aquela menina, ela adoeceu. Aquela menina, ela ficou enferma. Ela ficou acometida de alguma enfermidade que o texto bíblico não nos fala, não nos informa. Mas diz que aquela doente. E eu imagino que já fazia um bom tempo que aquela menina estava com aquela enfermidade. E eu também imagino que Jairo, ele como sendo um homem importante, ele como sendo um homem que tinha uma situação financeira boa, eu creio que Jairo, ele havia tentado buscar todo tipo de solução para poder salvar a sua filha. Jairo, ele deve ter gasto muito dinheiro com médicos, talvez com curandeiros, que era coisa normal naquela época, pessoas fabricavam
unguentos, ervas medicinais. Eu creio que Jairo ele bateu em muitas portas para tentar ajudar sua filha. Segundo nos relata o texto sagrado, tudo isso foi em vão. Eu creio que a mulher de Jairo, ela deve ter dito para ele: olha, existe um homem e você conhece ele, Jesus de Nazaré. Esse homem ele tem feito sinais. E eu creio que Jairo ele deve ter ficado muito chateado com isso. Talvez isso pode até ter gerado brigas dentro do seu lar. Mas o fato é que Jairo sabia que Jesus ele podia ajudar a sua filha. Jairo ele sabia que Jesus ele tinha poder para salvar, tinha poder para curar. Olha como que começa esse texto que nós acabamos de ler. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Ou seja, toda aquela grande multidão recebeu Jesus com alegria, recebeu Jesus com festa, com aplausos. Por quê? Porque todas aquelas pessoas sabiam que Jesus podia libertar. E esse mesmo Jesus, ele ainda faz milagres. Esse mesmo Jesus que curou há 2000 anos atrás, continua curando. Ele continua libertando. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Aquelas pessoas estavam ali esperando com que o Senhor viesse. E diz a palavra que quando o Senhor Jesus ele se deparava com uma pessoa enferma, com uma pessoa perturbada, o Senhor ele se compadecia dessas pessoas. O Senhor ele se compadece de nós. O Senhor ele se compadece das nossas fraquezas. O Senhor ele se compadece das nossas enfermidades. O Senhor ele se compadece das nossas dores e fraquezas, nossas limitações. E quantas pessoas fracas, quantas pessoas necessitadas de uma intervenção divina. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz de Deus e abrir a porta, Ele entrará na sua casa e ceará com você. O Senhor quer ter comunhão com você. Mas para isso você precisa abrir a porta do seu coração. E Jairo, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Mas pelo fato dele ser um homem importante, aquele homem, ele era extremamente orgulhoso. Aquele homem, ele era extremamente arrogante. E quantas pessoas não buscam a Deus? Quantas pessoas não buscam socorro em Cristo? Porque são pessoas arrogantes, são pessoas soberbas, são pessoas que se acham autossuficientes. Eu mencionei aqui ontem o apóstolo Paulo. Paulo ele era extremamente religioso. Paulo era um homem que não aceitava a Cristo como seu Senhor e Salvador. Até que um dia o Senhor, naquele deserto de Damasco, apareceu. E a partir daquele momento, Paulo, ele nunca mais foi o mesmo. Na verdade, Saulo, ele nunca mais foi o mesmo. Ele se transformou em Paulo. Caiu como Saulo e se levantou como Paulo. Aleluia. E Jairo, ele sabia que o Senhor tinha poder para salvar, mas ele não queria dar o braço a torcer. Ele não queria se expor diante dos seus companheiros, porque isso iria pegar mal para ele. E quantas pessoas não querem declarar essa fé em Cristo? Porque são pessoas que se julgam importantes, julgam-se pessoas autossuficientes, pessoas que não precisam de Deus. Quantas pessoas que eu
converso no dia a dia, que se dizem que se julgam autossuficiente, pessoas que dizem que não precisam de um Deus. A palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem, que coloca no seu braço carnal a sua força. Maldito o homem que confia no homem. Maldito sou eu que confio em mim mesmo, que coloco a força do meu braço como algo principal e me esqueço que existe um Deus que pode me salvar, que pode me libertar. E nessa noite eu quero te dizer mais uma vez: existe um Deus que pode te salvar, existe um Deus que pode te libertar, existe um Deus que se compadece das suas dores. Talvez você já tenha buscado você já tenha batido em várias portas, talvez você já tenha buscado um alívio para sua alma em vários lugares e você não encontrou. Mas só existe um que pode trazer descanso para sua alma. E esse é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E nessa noite, se você quiser, o Senhor lhe pode fazer morada no seu coração. Se você quiser, essa noite o Senhor lhe pode te libertar. Ele pode tirar você desse cativeiro. Jairo, ele tinha um problema terrível dentro da sua casa. A sua filha, o seu bem mais precioso, estava à beira da morte. E aquele homem estava desesperado. Ele sabia o que tinha que fazer, mas ele não fez. Pelo menos não até aquele momento. E você? Talvez você possa ter algo dentro de você. Talvez você possa ter algo dentro da sua casa que você está vendo que está morrendo aos poucos. Que você está percebendo que cada dia que passa está ficando pior. Talvez seja um problema com você mesmo. Talvez seja um problema no seu relacionamento, no seu casamento. Talvez seja um problema com os seus filhos. Eu não sei, mas você sabe. E talvez você já tenha tentado de todas as formas. Mas você ainda não fez o principal, que é colocar nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho para o Senhor. Confia nele e Ele o mais o fará. Coloca nas mãos de Deus, porque Ele é o único que pode te ajudar. Existem muitas coisas que nós conseguimos resolver. Existem muitas coisas que Deus ele proporciona, métodos, meios humanos. Sim, existe. Mas existem coisas que somente o Senhor ele pode fazer. Jairo ele tinha uma filha que estava à beira da morte. E por causa da sua arrogância e da sua soberba, ele não buscou o Senhor Jesus. Talvez por mais que a mulher dele tenha implorado para ele, ele disse não, eu não vou buscar, eu não vou pedir nada para aquele homem, para aquele falso Messias, para aquele falso profeta. E veja o que acontece com aquele homem. Ontem nós vimos que Nicodemos, ele buscou o Senhor à noite, escondido, porque ele não queria ser visto. E eu disse aqui que embora a atitude dele tenha sido de certa forma negativa, porque ele não queria ser visto, do outro lado foi positiva, porque ele chegou diante do Senhor. E o que importa é você chegar diante de Deus, porque quando você chega diante dele, o Senhor ele faz a obra. O Senhor ele te dá olhos espirituais. Agora com Jairo foi diferente. Jairo ele relutou até o final, até que chegou um momento que não deu mais. Até que chegou um momento que a sua filha não resistiu e faleceu. Aquela menina, ela perdeu a sua vida. Isso porque o seu pai, ele não quis buscar o socorro do Senhor. E quantas pessoas têm morrido espiritualmente? Quantas pessoas têm perdido seus sonhos? Quantas pessoas têm perdido o seu casamento? Quantas pessoas têm perdido seus filhos? Porque não buscou o socorro de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Busca o socorro do Senhor. Busca rápido
Busca hoje, busca agora. Não deixa que as coisas desandem. Não deixa que as coisas elas cheguem ao extremo para você buscar o Senhor. Talvez possa ser tarde demais. Para Jairo, no pensamento dele, era tarde demais, porque a sua filha havia morrido. Mas nós servimos um Deus que é misericordioso. Nós servimos um Deus que é compassivo. Ele se compadece de nós. E Jairo, que não quis buscar o Senhor por bem, ele teve que buscar na marra. Aleluia. Existe uma frase, eu sinceramente não acho muito apropriado, eu não gosto muito de usar, mas ela traz algumas verdades. Essa frase ela diz: quem não busca Deus por amor, busca pela dor. Essa frase ela tem sim meias verdades. Ela serve em alguns casos. E neste caso serviu para Jairo. Jairo ele poderia ter buscado o Senhor Jesus por amor. Ele poderia ter buscado o Senhor Jesus e o Senhor Jesus ia ajudar a filha dele. Mas ele preferiu buscar pela dor. E olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis que veio um homem chamado Jairo. É esse mesmo Jairo. Aquele que não cria. Aquele que achava que Jesus era um charlatão. Aquele que achava que Jesus era um falso Messias. Quando ele viu que a sua filha morreu, aí ele tomou uma atitude. Aí ele buscou o Senhor Jesus. E esse homem que era chefe da sinagoga, ele chegou até o Senhor e se prostrou diante dele. E lhe suplicou para que fosse até a sua casa. Olha o que Deus fez com esse homem. Jairo, que era um homem extremamente arrogante. Jairo, que era um homem extremamente autossuficiente. Ele teve que se dobrar diante do Senhor. E isso na presença daquela multidão. Quando nós estamos desesperados, quando nós estamos aflitos, nós temos a tendência de nos derramarmos diante do Senhor. Eu quero te dizer neste momento, não deixe que as coisas cheguem ao extremo para você se humilhar diante de Deus. Não deixe que as coisas cheguem no extremo. Não deixe que chegue até naquele ponto crítico para você buscar. Você tem o privilégio, você tem a chance, você tem todo esse privilégio de poder buscar o Senhor todos os dias, qualquer hora, qualquer momento. Então busque a Deus, coloca diante dele os seus problemas. Jairo, ele deixou aquela situação ir ao extremo. E ele chegou diante do Senhor, diante de todas aquelas pessoas. E eu fico imaginando a cara daquelas pessoas quando viram Jairo se prostrando diante do Senhor. Eu fico imaginando aquelas pessoas olhando e dizendo uma para as outras: olha lá, não era aquele homem o arrogante? Não era aquele homem o soberbo? Agora ele se dobrou diante do Senhor Jesus. Agora ele buscou socorro no Senhor Jesus. Por mais que a pessoa ela não creia, por mais que a pessoa ela não acredite que existe um Deus, a palavra do Senhor ela nos garante que naquele dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Toda língua confessará que Ele é Rei. Toda língua confessará que Ele é o Cristo. Então, vai um conselho. Aproveite o dia de hoje. Dobre-se diante desse Deus.
A palavra do Senhor diz: humilhai-vos diante do Senhor. Humilhai-vos diante da poderosa, da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará, Ele vos curará, Ele sarará os seus problemas, as suas dores. Humilhe-se diante desse Deus. Jairo, ele se humilhou ali, diante de todas aquelas pessoas, e ele disse: Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda, porque a minha filha está morta. Naquele momento o Senhor Jesus podia dizer para aquele homem: olha, não dá mais, não tem mais jeito, você demorou demais, não poderia dizer? Mas como eu disse, aqui, Jesus Cristo, Ele é compassivo, Ele se compadece das nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas dores, Ele sabe até que ponto que você aguenta. E Jairo havia chegado no extremo, mas ele buscou o Senhor Jesus. A sua filha morreu, mas mesmo assim ele buscou, ele se humilhou. Então Jairo chegou e disse: Senhor, minha filha está morta, vamos até lá em casa, faça alguma coisa. E Jesus prontamente disse: vamos, eu vou sim. E o Senhor, ele foi. E na medida em que ele ia indo, aconteceu um outro incidente, que eu não quero entrar nesse texto agora, mas diz que veio uma mulher que tinha uma enfermidade, e aquilo parece que atrasou, retardou um pouco a ida de Jesus até a casa de Jairo. E logo em seguida, olha o que diz a palavra de Deus. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Olha que palavra de desânimo. Talvez as pessoas tenham trazido até os seus ouvidos palavras de desânimo. Talvez você só tenha ouvido palavras de desânimo. E quantas pessoas elas têm falado para você: olha, não adianta mais, olha, não tem mais como, já está morto, já está enterrado, esse sonho, esse projeto seu não tem mais jeito. Quantas vezes você tem ouvido isso? Existem mais pessoas para criticar, não é verdade? Existem muito mais pessoas para criticar do que para apoiar. Existem muito mais pessoas para te colocar para baixo com palavras negativas do que com palavras positivas. Existem muito mais pessoas para te desanimar do que pessoas que levam palavras de ânimo. Existem muitas pessoas para sorrir contigo quando está tudo bem, mas pouquíssimas pessoas, às vezes até nenhuma, para chorar com você no momento de dor. E aquele homem chegou e disse: olha, não fica mais incomodando o mestre, sua filha já está morta, não tem mais jeito. E quantas pessoas têm dito para você que não tem mais jeito, que os seus sonhos eles já morreram, que você não vai mais se reerguer, que você não vai mais conseguir. E você, de tanto ouvir isso, talvez até acreditou nesta palavra, talvez você até já se conformou com essa situação. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite, uma palavra vinda do Senhor Jesus, e Ele te diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Assim como o Senhor Jesus disse para Marta e Maria, disse: olha, você crê que eu posso ressuscitar o seu irmão Lázaro? Eu sou a ressurreição e a vida eterna. Ainda que o seu irmão esteja morto, ele viverá. E o Senhor foi lá e ressuscitou Lázaro. Depois de 4 dias já cheirando mal, corpo já se decompondo, cheio de vermes de bigato, aquele homem voltou à vida. Seus sonhos e projetos vão voltar à vida de novo. Mas você precisa crer. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa se entregar
para esse Deus. Talvez você seja uma pessoa orgulhosa. Talvez você seja uma pessoa que acha que não precisa do socorro de Deus. Davi, que era um grande rei, ele dizia: elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas pessoas confiam nos montes, mas existe um Deus que está acima dos montes. Muitas pessoas confiando no seu braço, na sua força, mas existe um Deus que está acima de todos e de tudo. E esse Deus, ele pode fazer o impossível na sua vida. E aqueles homens disseram para Jairo: não incomode mais o mestre, pois a sua filha já está morta. Aleluia. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: crê somente e ela será salva. Crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. O Senhor Jesus chegou naquela casa, e ali já estava rolando o velório, o funeral, e tinha muitas pessoas ali chorando. E o Senhor Jesus, quando chegou e viu aquele cenário, aquelas pessoas ali em volta daquele corpo, daquela menina, ele disse assim: saiam todos. E ele disse: fica aqui comigo somente 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Ou seja, ele e mais 5 pessoas. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que gente demais atrapalha. O Senhor nos ensina aqui que gente demais acaba atrapalhando. Existem pessoas demais ao seu redor fazendo fofoca. Existem pessoas demais ao seu redor falando coisas que não devem falar. Existem pessoas demais ao seu redor dando palpite na sua vida. Você precisa deixar somente pessoas que fazem bem para você. Você precisa se cercar de pessoas que têm uma palavra de ânimo, uma palavra de vida. O Senhor nos ensina aqui que é necessário nós atrairmos pessoas boas para junto de nós, porque às vezes muita gente atrapalha. Assim quando acontece um acidente, a pessoa está ali caída e de repente vem aquela multidão de pessoas curiosas e ficam ali olhando, uma falando para a outra: mas o que será que aconteceu? E de repente chega o bombeiro, o socorro, e tem que pedir para aquelas pessoas saírem dali porque elas estão atrapalhando. Escuta isso. É momento de você tirar algumas pessoas da sua vida. É momento de você fazer um limpa. Deixar somente pessoas que te erguem, pessoas que têm palavra de ânimo, pessoas que são amigas e companheiras. E eu posso te dizer que são muito poucas. Pode ser que dê para contar até nos dedos da sua mão, das suas mãos. O Senhor disse: sai todo mundo. Fica só Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Só isso. E o Senhor Jesus disse para aquelas pessoas: olha, presta atenção. A menina não está morta, mas ela apenas dorme. O Senhor está dizendo para você neste momento: os teus sonhos, eles não estão mortos, estão apenas dormindo. Aquilo que você julga ter morrido na sua vida, o Senhor te diz neste momento: não está morto, apenas dorme. Amém? Você crê nessa palavra? Apenas dorme. Não temas, crê somente. E olha o que aconteceu quando o Senhor Jesus disse aquela palavra. Riam-se dele, porque sabiam que estava morta. As pessoas começaram a rir do Senhor Jesus.
Eles começaram a rir, dizer: o que esse homem está falando? Ele está dizendo que a menina está dormindo, mas ela está morta. E as pessoas, elas podem dizer para você: olha, está morto, não tem mais como, não dá mais para você se reerguer. Esse casamento já era, seu filho já era, não tem mais como ele se libertar desse vício. Mas o Senhor diz: tem, crê somente, não temas, crê somente. Aleluia. E ele disse assim, o Senhor Jesus, ele disse aqui no verso de número 54: entretanto, ele, tomando-a pela mão, ou seja, o Senhor Jesus segurou naquela mão daquela menina que estava morta e disse em alta voz: menina, levanta-te. Talitá cumi, que quer dizer menina, levanta-te. O Senhor te diz neste momento: levanta-te. Levanta-te. O Senhor te traz de novo a vida. Ainda que esteja morto, o Senhor te traz de novo a vida. Jairo buscou o Senhor. Ele se prostrou diante de Deus. Entre aspas, ele passou vergonha ali diante daquelas pessoas. Não é vergonha você se dobrar diante de Deus, mas para ele aquilo foi uma vergonha. Mas por causa daquela situação, ele nem se importou que ele estava passando vergonha. Ele só queria que a sua filha voltasse à vida. E o Senhor pegou na mão daquela menina e disse: menina, levanta-te. Levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Aleluia. Voltou o espírito no corpo daquela menina, o espírito de vida, e ela imediatamente se levantou. Imediatamente se levantou. Presta atenção mais uma vez. Quando o Senhor ele dá uma palavra de ordem, quando o Senhor ele dá uma palavra de ordem na sua vida, o resultado, o milagre, ele é imediato. Deus ele não dá uma palavra para você dizendo: levanta-te, mas daqui uma semana. Levanta-te daqui um ano, daqui um mês. Não. É instantâneo. Quando o Senhor disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Naquele mesmo momento, Lázaro saiu lá fora. Quando o Senhor lhe deu graças naqueles 5 pães e 2 peixinhos, naquele mesmo momento, aqueles elementos, eles se multiplicaram e alimentou uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Deus, ele te dá uma palavra neste momento. Ele diz: levanta-te, volta de novo à vida. Assim como o anjo disse para Elias: Elias, sai dessa caverna, vem para fora, porque não acabou ainda. A sua caminhada é longa. Eu tenho muita coisa para fazer ainda na sua vida. O Senhor tem muita coisa para fazer ainda na sua vida. Ainda não acabou. As pessoas ao seu redor podem até dizer para você que acabou, mas Deus te manda dizer neste momento: não acabou. O Senhor te toma pela tua mão direita e diz: levanta-te, assim como ele disse para aquela menina. Levanta-te. E mandou que lhe dessem de comer. Olha que interessante. Quando aquela menina ela ressuscitou, ela acordou, o Senhor mandou que alimentassem ela. Você precisa ser alimentado, mas alimentado com a palavra de Deus. Você precisa se levantar, mas você precisa se alimentar da presença de Deus, buscar o Senhor, orar a Deus. Você precisa se fortalecer no Espírito Santo de Deus. E o Senhor te diz nesta noite: levanta-te e se alimente de mim. Alimenta-te da minha palavra. Eu sou o pão da vida. O Senhor é o pão da vida. Alimenta-te deste pão. Aleluia. Glória a Deus. Seus pais ficaram maravilhados,
mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Para encerrar essa palavra, o Senhor operou um milagre, mas ele disse: não precisa sair falando para todo mundo não, fala para poucas pessoas. E o Senhor te diz neste momento, não precisa sair por aí gritando aos 7 ventos tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, não. Fala para aqueles que estão perto de você. Tem pessoas que talvez nem vão acreditar naquilo que você vai falar. Tem pessoas que você vai dizer que Deus, ele fez algo na sua vida, e essa pessoa ela vai tentar te convencer que não foi Deus. Então você deve se cercar de pessoas positivas, de pessoas que realmente estão dispostas a te ouvir, de pessoas que realmente estão dispostas a chorar contigo. Amém? Busque a presença de Deus. Busque a presença do Espírito Santo. O Senhor, ele pode nesta noite restaurar tudo aquilo que foi perdido na sua vida. Tudo aquilo que foi morto, tudo aquilo que foi destruído. O Senhor, ele pode trazer de volta a existência na sua vida. Amém? Então que você fique com esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente todos aqueles que acompanharam esta live. Muitas pessoas estão por aqui. César de Barros, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua vida grandemente. Edivaldo dos Santos, Deus abençoe, meu amigo. Carlos Alberto está sempre aqui conosco. Abraço, Carlão. Deus abençoe. Marinho Santos, Deus abençoe você também, Marinho. Marcelo Chiquino e também a minha mãe, Sandra Maria. Deus abençoe a todos vocês. Que essa palavra ela possa fazer morada no seu coração. Amém? Eu quero orar pela sua vida neste momento. Pedir para que o Senhor ele possa fazer aquilo que você está necessitando na sua vida. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar, Senhor, da Tua palavra. Ó Senhor, neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor visita, Senhor, visita minha mãe neste momento, visita, Senhor, a vida do César, do Edivaldo, do Carlos, do Marinho, do Marcelo, Senhor, e todos aqueles, ó Pai, que passaram por aqui nesta live, Senhor. Ó Pai, que neste momento, Senhor, se houver algum sonho, algum projeto, Senhor, se houver algo na vida dos meus irmãos, Senhor, que porventura possa ter morrido, Senhor, ó Pai, que o Senhor vá, Senhor, que o Senhor possa fazer assim como o Senhor fez com a filha de Jairo, Senhor, que o Senhor possa trazer de novo, ó Pai, a existência, que o Senhor possa ressuscitar todos os sonhos, ó Pai. Ó Deus, visita neste momento, Senhor, cada metro quadrado, Senhor, do lar dessas pessoas. Ó Pai, restaura, Deus, restaura tudo aquilo que precisa ser restaurado, ó Pai. Ó Deus, cura aquela dor, cura aquela ferida, Senhor. Ó Pai, que essa seja uma noite de cura, de libertação e de transformação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro assim e já te agradeço. Amém e amém. Que você tenha uma ótima noite na presença do Senhor Jesus. Amém?